Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo! O dividend yield para os íntimos, da companhia deve se manter entre 9 a 10% nos próximos anos? Valendo essa aí é o que o Brasil quer saber. Olha, a gente acredita ser perfeitamente, de novo, não tem guidance. Não é guidance, é a opinião dele, amigos, é a opinião deles. Lembra Não é isso. guidance, é um número que assim, a companhia acredita ser perfeitamente factível, sim. E isso é uma mera consequência do fato de dois fatores. Primeiro, a gente tem uma política de distribuição de até 50% do lucro líquido, contanto que o nosso endividamento siga abaixo de 2,5 vezes EBITDA. E por tudo que a gente enxerga, mesmo com o ciclo de investimentos do Gaia, o nosso endividamento vai se manter abaixo de 2,5 vezes. Inclusive, a gente estima que ele vai chegar num pico de 2 vezes EBITDA. No pico dos investimentos do Gaia, a gente vai chegar a 2 vezes EBITDA. Hoje está em 0,9 vezes EBITDA. Então, assim, tem tudo para poder se manter esse patamar de 50% de distribuição, porque os outros 50% a gente reinveste no crescimento da companhia, né? Então, como é uma companhia que gera muito, muito caixa, isso é suficiente para poder você distribuir 50% do lucro líquido e dar esse patamar de dividend yield de 10%, ao mesmo tempo em que você executa todos os planos de captura de eficiência. Perfeito, mas esse investimento, você paga então 50% de payout e 50% de Isso, investimento. isso. Esses outros 50%, tirando o Gaia, é para crescimento ou para manutenção? Para tudo, né? Todo o dinheiro que é reinvestido na companhia, uma parte vai o CAPEX de manutenção, Mas mas a parte mais percentual? expressiva, Vou eu não colocar um tenho esse Ctrl F número, até aqui. porque eu não tenho esse número, até porque o Gaia, ele, à medida que ele vai. Hoje a gente está formando caixa, você vê, por exemplo, né? Uhum, Hoje, ou sim, seja, aquele 50% que a gente reinvestiu na companhia, ele aumentou a nossa posição de caixa, né? Por quê? Porque a gente já está prevendo que a gente vai gastar, a gente vai ter um desembolso grande de caixa aí com o Gaia. Além da gente também fazer emissão de mais dívida, que vai levar ali a um patamar de 2 vezes EBITDA, né? A nossa dívida. não, mas o Então, caixa no primeiro o tri caiu, percentual. né? E caiu só porque a gente já fez desembolso do caixa. A gente Entendi. já fez alguns desembolsos. CAPEX Esse aqui de CAPEX aí 122 ó, não é milhões. CAPEX de manutenção, né? Esse CAPEX aí já Isso é aqui do, é do, do investimento, Gaia. sim. Já é do Gaia, isso. Se Exatamente. colocar tem pouco, não tá tendo muito CAPEX Vocês têm um ciclo, tipo, a cada 5 anos você tem que fazer um grande investimento em manutenção ou não? Vocês têm algum ciclo desse jeito ou não? Não, a manutenção ela tem É recorrente, por né? Todo recorrência ou ano. anual, entendi. Então já tá embutido no Recorrência ano, não, porque entendi. já está embutido dentro Temos desses 50%. mais uma pergunta aqui do Fábio. O Fábio fez a seguinte pergunta: é correto dizer que a Irani tende a subir com a subida do consumo do varejo, tanto online quanto presencial, ou não há essa correlação? Essa pergunta é boa também. É correto dizer que a Irani tende a subir com a subida do consumo do varejo? Sim, sim, tende sim, por conta do seguinte, assim, olha, é aquela questão do... Se você olhar a nossa carteira, a gente é Uhum, muito mais voltado para alimentício, de maneira direta, né, que a gente atende. Porém, a gente também atende o varejo, e esse aumento do consumo do varejo, ele sim é um fator, um componente importante aí de demanda para as embalagens aqui do Brasil, né? Então, é sim. Porém, o que realmente é um game changer, digamos assim, o que muda o patamar do jogo é a questão do e-commerce, porque ela leva não só ao consumo próprio uhum. do varejo, porém ela adiciona uma camada a mais de embalagem, porque a embalagem chega até o consumidor final, Entendi. então é um aumento estrutural do nível de demanda no país maior, em termos de impacto, né? Teoricamente, pessoal, uma opinião minha aqui, teoricamente o e-commerce tem que crescer ou tem que crescer. Por quê? Porque a quantidade de CAPEX que já foi investido por várias empresas aqui no Brasil, o e-commerce vai ter que acontecer, em algum sentido. Porque o CAPEX está ali.
nem que o cara não coloque o preço do CAPEX dele na conta. Ele vai tentar usar esse CAPEX para melhorar a eficiência de alguma forma, melhorar a experiência do consumidor de alguma forma. Porque, se eu não me engano, a Magazine Luiza abriu 1.500 CDs, alguma coisa assim, na ordem de grandeza, gigante, via varejo, Shopee. Todo mundo está comprando muito, investindo muito em logística, investindo muito em estrutura física para ter um e-commerce robusto. Então, não crescer seria estranho. Seria que essas empresas estão fazendo péssimos investimentos. E não é uma ou duas empresas, são muitas empresas. Então, seria um ponto que eu acredito que tende a crescer Exatamente. bastante. E para a Irani, não importa qual empresa cresça, né? Porque assim, a competição está aumentando muito dentro do setor do e-commerce, né? Então, às vezes, uma empresa específica que você analisar pode estar sofrendo, mas muitas vezes ela está sofrendo pelo aumento da competição do que, de fato, pelo aumento do e-commerce, porque o aumento do e-commerce ele é uma tendência muito forte, né? O nível global de e-commerce aqui no Brasil, ele cresce. Ele vem crescendo e vai continuar crescendo. E aí, para a gente, não importa se é a Shopee, se é o Mercado Livre, se é Magazine Luiza, etc., não importa, né? Todos eles vão precisar de caixa. No fim do dia, essa é a grande verdade, né?